O clima no STF tá quente, meus amigos. Faz muito tempo que a gente não via um confronto como que aconteceu entre o André Mendonça e o Gilmar Mendes. E o debate foi o quê? O Banco Master, o Workaro, delações premiadas. Já já eu vou explicar mais para vocês sobre tudo isso que aconteceu. Nesse vídeo a gente também vai ver falas épicas do Lula, que ele simplesmente disse que ele não tem um político honesto dentro dele. Se você quiser um político honesto, procura dentro de você, jovem. Aqui não tem. É sobre isso. Nesse vídeo eu também vou falar para vocês sobre mais um capítulo, infelizmente sangrento, entre essa guerra da Ucrânia com a Rússia. Mas tem uma boa notícia para terminar o vídeo, que é uma nova pesquisa eleitoral que saiu hoje para trazer o quê? Alegria para nós. Então fica aqui comigo nesse vídeo, já dá o seu like para incentivar a criadora de conteúdo aqui de vocês, porque não é fácil. Comenta aqui para mim também, para esse vídeo e para outras pessoas que precisam ouvir as notícias da política e tá mais antenado aí sobre o que acontece no mundo da política no mundo hoje. E da onde que começou essa briga, essa treta, essa confusão entre o Gilmar Mendes e o André Mendonça? Segundo o Gilmar Mendes, o André Mendonça cometeu um erro crasso sobre a delação do caso Master. A gente sabe que o Gilmar Mendes estava ali com uma tendência, supostamente, querendo colocar o Workaro, ou pelo menos o pai do Workaro, em uma prisão domiciliar, né? Não tá dando muito certo, a coisa não tá saindo como esperado, e me parece, pelo menos, que ele tá levemente frustrado. As palavras do Gilmar Mendes foram as seguintes: ele afirmou que o colega André Mendonça cometeu um erro crasso ao tomar conhecimento por meio dos advogados do empresário Daniel Workaro da existência de uma possível delação premiada relacionada ao caso envolvendo o Banco Master. Essa declaração, onde ele fala do erro crasso, foi lá no programa Roda Viva. Ele comentou ali sobre o caso, inclusive sobre o caso do Banco Master, onde tecnicamente ele não poderia comentar, porque ele tá dentro do caso, e quando o juiz tá ali dentro do caso, ele não pode comentar sobre o caso, ele pode comentar sobre outros casos. Mas não, ele quis colocar o dedo aqui na cara do André Mendonça. Eu acho que o clima lá dentro do STF não tá dos mais harmoniosos da vida. Então ele disse o seguinte, que o relator do processo não deveria ter sido informado previamente sobre uma eventual colaboração premiada, sobretudo diante da suspeita de que se trata de uma delação seletiva. O que aconteceu? O Workaro, ele tentou fazer ali uma delação premiada porque ele queria ir para prisão domiciliar, ele tá em um presídio federal. O presídio federal é muito difícil de conviver lá dentro, é extremamente restrito e é feito para presos que são muito perigosos, tipo o Marcola tá lá dentro, ou no caso do Workaro, o André Mendonça mandou para lá porque ele corre risco de vida, porque, né? Agora a gente sabe, a gente já tem uma ideia de que tem gente muito grande por trás de toda essa corrupção dentro do Banco Master. Então, ele jogou ele lá no Presídio Federal para ele estar mais seguro, né? A vida do Workaro ele tá mais segura dentro do Presídio Federal do que dentro de qualquer outro presídio. A treta é, a delação premiada, ela sempre deixa dúvidas, né, sobre o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e aqui ele disse que o Workaro, basicamente, né, o Workaro deveria falar assim, saber que ele ia ter um benefício com isso, só que não funciona assim, né, as pessoas, elas vão delatar as outras, inclusive a delação premiada, ela vem muito de organizações criminosas, imagina, em uma organização criminosa é muito difícil saber o que acontece lá dentro. Então, para descobrir o que acontece lá dentro, na alta hierarquia das redes criminosas, né, das facções criminosas, tem a delação premiada, porque para a pessoa colocar literalmente o seu pescoço em risco, falar de pessoas tão importantes, tão relevantes, tão perigosas, né, ela precisa ter ali um benefício. Então, para ela falar o que aconteceu, ela vai ter um benefício, e é justamente aí que se entra a delação premiada. Acontece que o André Mendonça não deu essa declaração premiada aí pro Workaro porque ele não achou relevante todas as coisas que o Workaro disse. Segundo ele deixou muitos nomes importantes ali de lado. E aí, se a Polícia Federal consegue descobrir por conta o que está acontecendo, por quebrar o sigilo telefônico, do computador, do Workaro e dos outros celulares que eles estão pegando aí, né, nessas apreensões que eles estão fazendo nos últimos dias, eles não precisam do Workaro, então eles não precisam dar benefício nenhum para ele. O que ele deveria trazer é coisas que a Polícia Federal não teve acesso, não sabia, coisas novas, que eles não descobriram até então, ou não vão descobrir com facilidade, basicamente entregar grandes nomes. Só que, gente, o André Mendonça, só que assim, o André Mendonça, ele deixou muito claro que tem nome de pessoas muito importantes
envolvidas aí com o Banco Master, que a gente nem sonha. Inclusive, ele falou que ele tá correndo risco de vida, porque uma forma de parar com essa investigação seria calar ele, que é ele que tá aí fazendo todas essas denúncias. Vamos ver o vídeo aqui. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Não tenho medo de combater o crime, aplicando a lei. Não tenho medo de absolver quem é inocente. Não ajo por pressões de mídia e nem busco a mídia. Aliás, a mídia às vezes me critica porque, de certa forma, eu não sou tão acessível. Não tenho grupos de mídia, não dou entrevistas, não busco ser estrela. Sou um servidor público. E com muito orgulho sirvo à justiça há mais de 20 anos, há 25 anos na AGU e no Supremo. E minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. E assim, agora o André Mendonça, ele tá sendo cotado como tendencioso, no mínimo. Olha essa reportagem aqui. A blindagem do clã Bolsonaro por parte de André Mendonça e o caminho de Jacques Wagner. Teve aquela apreensão, né, na casa do Jacques Wagner recentemente. E aí, eles estão levemente frustrados porque vazou aquela conversa com o Flávio Bolsonaro ali, com o Vorcaro, pedindo dinheiro, pagamento do dinheiro da verba para financiar o filme Dark Horse. E aí não teve nenhuma apreensão com o Bolsonaro ou com o Flávio Bolsonaro, pelo menos não até então. E as pessoas são frustradas. Ué, por que você está perseguindo a esquerda e não está fazendo apreensão na casa do Flávio Bolsonaro para pegar o celular e ver se tem envolvimento? E aí a gente pode entender isso de uma forma muito simples. Talvez não tenham provas suficientes que façam eles irem lá para fazer essas buscas e apreensões na casa do Flávio Bolsonaro ou do próprio Bolsonaro, né, o Jair Bolsonaro, porque o que se tem até agora é o financiamento do filme Dark Horse. Pegou super mal pro Flávio? Pegou. Aquele áudio pegou muito mal? Pegou sim, principalmente agora, né? Depois de tudo isso que se sabe sobre o Vorcaro. Só que quando ele foi financiar o filme lá atrás, o banco não tinha caído, não se sabia de tudo isso. É verdade que tinha, sim, muitas questões em volta do Banco Master, mas ele não tinha caído, não tinha nada provado ainda. E outra, a corrupção, ela tá muito ligada com você dá uma coisa pra mim, eu te dou uma coisa em troca. Então, você precisa ter uma coisa para trocar para ser entendido como corrupção. E o governo da oposição, ele tem muita dificuldade para entregar alguma coisa em volta, né? O governo atual é um governo de esquerda, o STF é supostamente totalmente tendencioso para a esquerda. Então, a direita, ela tá amarrada. Então, ela não tem muito poder ali de negociação. Se quisesse entrar aí nessa corrupção envolvendo o Banco Master, seria muito mais difícil, porque quem tá no poder, quem tem a chave do cofre, é a esquerda. Não tem jeito. Então, acho que é por isso que muitas pessoas ali ligadas à esquerda vão estar envolvidas com isso, porque são eles que têm o poder de manipulação ali dentro do governo, porque a gente vive hoje um governo de esquerda aqui no Brasil. A resposta é muito simples. E outro ponto que o Gilmar criticou é que o André Mendonça é o relator, ele não podia conduzir essa delação. Mas isso só vale quando é para a esquerda, para atingir a esquerda? Porque quando o Alexandre de Moraes fez isso, aí ok. Quando é para atingir a esquerda, não vale? 2 pesos, 2 medidas? E aí teve essa jornalista, vamos assistir aqui a pergunta dela. Ela falou o seguinte, ela questionou o ministro porque ele sempre fala, né? Os excessos da Lava Jato. A Lava Jato cometeu excessos. Aí ela falou assim, por que você só fala dos excessos da Lava Jato e não fala dos excessos do caso do golpe? Do suposto golpe, da tentativa de golpe. E aí ele falou isso aqui. Gente, vamos assistir. Ministro, o senhor sempre tem feito a comparação com a Lava Jato, mas eu queria trazer um outro inquérito que também foi acusado de perpetrar muitos abusos, que foi o inquérito do golpismo, o inquérito do 8 de janeiro. Se a gente pega, por exemplo, a delação do coronel Cid, né? Esta delação teve 5 versões, ele ficou 3 meses preso, depois ele foi solto, fez o acordo, depois ele voltou para a prisão. Foi uma delação de idas e vindas, né, que teve bastante polêmica. A gente não vê, quando o senhor faz referência aos excessos, o senhor sempre inclui a Lava Jato e nunca inclui o inquérito do golpe. O senhor acha que
esta métrica não deveria ser estendida também ao inquérito do golpismo? Na Lava Jato eu participei do julgamento. Como estou participando agora deste caso da Compliance Zero. O outro caso ocorreu na primeira turma e eu só acompanhei pelas suas críticas ou suas análises pelos jornais. Então, a rigor, e vi e louvo as reclamações que foram colocadas sobre essa temática, num tema que, como você sabe, divide muito o país, porque aqui havia muitas divisões. E eu conheço um pouco da história e do processo. Não tenho a visão de que aqui tenha havido abusos na investigação. Do caso do golpe ele não sabe, ele tá por fora, ele não pode argumentar, mas ele acha que tá tudo certo. Então tá bom. E aqui eu até passaria para vocês aqui esse vídeo do Alexandre de Moraes falando, né, conduzindo a delação do Mauro Cid, onde ele fala, né, que se ele não fizer a delação dele, ele pode prender a família dele inteira, mas eu vou poupar vocês de ouvir o Alexandre de Moraes. E agora vamos para uma notícia um pouco mais leve, antes de ir para uma mais pesada, que é o Lula. Gente, meu Deus, depois dos nossos criminosos, isso aqui é pior. Ele simplesmente disse para uns alunos que o político honesto que vocês querem não tá dentro de mim, procurem dentro de você. Tipo, what? Como assim? Meu Deus! É um presidente da república, assim, eu não sei o que acontece, porque assim, né, vamos falar a verdade, o Bolsonaro também se passava às vezes, mas gente, ele praticamente aqui, ele falou assim, olha, sou corrupto, é isso, é o que tem pra hoje. Se vocês querem um político honesto, seja você esse político honesto. Não procure em mim, não. Aqui não. Aqui não. Agora vamos para uma notícia um pouco mais pesada. Deixa o Lula e as suas frases épicas pra lá, né? Teve um ataque na Ucrânia com míssil e atingiu fábrica e, infelizmente, tirou a vida aí de 5 pessoas. E esses ataques que aconteceram a essas refinarias de petróleo da Rússia, que vão causar um grande impacto, né? São grandes refinarias, fora a vida das pessoas, fora o impacto a todo o redor ali, né? Porque foi uma grande explosão, foi uma retaliação a um ataque que a Rússia tinha feito lá na Ucrânia. E esse ataque, ele destruiu um mosteiro ali muito importante, muito antigo da Ucrânia, e aí teve essa retaliação muito triste. Essa guerra parece que não tem fim, né? Mas vamos terminar esse vídeo com uma notícia um pouquinho melhor para deixar a gente um pouco mais feliz? Vamos! Saiu uma pesquisa da Veritá com mais de 40 mil pessoas consultadas e segundo essa pesquisa, o Flávio Bolsonaro estaria bem na frente do Lula. E aqui nessa pesquisa a gente pode ver que a grande vantagem do Lula tá no Nordeste, como sempre. Eu, inclusive, falei um pouco mais sobre o Nordeste no vídeo que eu postei ontem. Eu vou deixar ele linkado aqui para vocês assistirem, se vocês quiserem entender o porquê que o Lula é tão forte lá no Nordeste. Que no Centro-Oeste aqui, ó, o Flávio Bolsonaro, ele tem 59,5 contra 40,5, é bastante, é uma vantagem significativa. Já no Norte, ele tem 58,9 contra 41,1, é uma vantagem bastante significativa também, dado que o Lula ainda é muito forte aqui no Brasil, né? E se fosse o Jair Bolsonaro, provavelmente esses números seriam maiores, né? Isso aqui ainda tem o impacto do Banco Master, provavelmente. No Sul, a gente tem a direita ganhando sempre também, como no Nordeste, a esquerda. No Sul, aqui também, a direita sempre reina, é 55,8 contra 44,2. E no Sudeste, 55,2 contra 44,8. E é isso, vamos dormir com essa notícia boa hoje. Me conta aí, você acha que a direita vai ganhar essas eleições esse ano? Em 2027, a gente vai estar em um outro momento político, aqui no Brasil também, como na América Latina, quase como um todo, tá, Zuzinha?